Cosmos Video apresenta... Uma boa performance pode ser reconhecida, mas não definida. É um espírito, um tipo de magia. A coisa mais importante em uma gravação é tentar preservar essa magia. O microfone capta as vibrações da performance, capta sua alma. O microfone é o elo mais importante da corrente. O elo que capta e reproduz essa magia. Aprimorando seu som. Microfones. Apresentação: Tom Lubin. Versão brasileira: Paint and Graphics. Os microfones foram aperfeiçoados, e com isso a transmissão do som ficou melhor. Nos anos 20 e 30, os fabricantes de microfones tentaram vários tipos de formatos, tamanhos e projetos, lutando para aumentar a gama de frequência e a sensibilidade dos microfones. Este é o Western Electric 618, feito por volta de 1930, o primeiro a ultrapassar a barreira de 10.000 ciclos. Na época, era coisa boa. No início, os microfones eram fabricados por grandes empresas de comunicação, como a Eastern Electric, Bell Labs e RCA. Nos anos 30, a RCA lançou os primeiros microfones de fita usados nos primórdios da indústria do rádio e cinema, os modelos RCA 44 e o 77. Este é o RCA 44. Nos anos 40, a RCA elevou a frequência para cerca de 16.000 ciclos. Na época, fábricas de dentro e de fora dos Estados Unidos começaram a projetar e vender todo tipo de microfones. Hoje, existem centenas de modelos diferentes. Apesar de estarem sendo continuamente melhorados, não se pode dizer que cada modelo novo de um determinado fabricante representa um novo avanço em relação ao antigo. Há modelos que sempre foram excepcionais e continuam sendo, mas alguns de seus sucessores não os acompanharam. Alguns microfones ganharam a fama de que ao se cantar ou se tocar neles, você pode se sentir nas nuvens, cercado por uma aura, como se tocado pelo talento. Tais microfones captam essa qualidade sonhada que deixa o cantor ou o músico soarem como sempre desejaram. Aquilo torna-se seu som. Qual é o melhor microfone para cada pessoa? Para alguns, é um microfone raro, antigo, com condensador a válvula. Outros preferem um modelo comum. Cada cantor conhece bem sua voz e sabe como ela deve soar. Um bom microfone capta o som que ele recebe. Com local ou som ruins, não há microfone que dê jeito. Por outro lado, um bom som, com um microfone ruim, não há equalizador que melhore. Acho que foi Ben Franklin. Isso, Ben Franklin, quem disse ouvido de bêbado não é tão bom. Bem, como ele não gravou nada, não vamos falar nisso. Nesta fita, começaremos vendo como funciona o microfone. Como variações de tamanho, massa e nível de captação afetam o som do microfone. Isso ajudará a desenvolver um feeling para escolher o tipo adequado para cada caso. Depois veremos como operar microfones e como se pode tirar o melhor som em cada situação. E, finalmente, veremos estratégias para usá-los com uma grande variedade de instrumentos. O diafragma. Vejamos um típico microfone dinâmico. Dentro dele há um diafragma, como o do ouvido humano. Como se vê, ele se mexe quando pressionado. Como um barômetro, o diafragma responde a pequenas mudanças de pressão em uma superfície.
Mas o microfone, como o martelo do ouvido, é sensível e capta variações de pressão atmosférica pequenas e breves. Por isso, o microfone acusa até o vento soprando nele. De certa maneira, o microfone é um mago que capta o vento e mantém a magia. Uma vez captado, pode se transformar e tocar esse momento mágico vezes sem fim. Como o diafragma responde a mudanças de pressão atmosférica em sua superfície, há algumas leis de física que se aplicam à sua massa e diâmetro. Se o diâmetro do diafragma não for pequeno o suficiente, ondas de alta frequência e pequeno comprimento de onda impressionarão o diafragma irregularmente. Se houver pressões iguais, mas contrárias à superfície, não haverá movimento resultante. Nenhum som resultará disso. Chama-se cancelamento acústico de fase. Na verdade, não há onda sonora perfeitamente simétrica, daí o cancelamento nunca ser completo ou total. Entretanto, um dos princípios da concepção de microfones é: quanto menor o diâmetro do diafragma, melhor é a resposta à alta frequência. Por exemplo, uma onda de 1000 ciclos e 30 centímetros de comprimento. Uma onda de 10.000 ciclos e 3 centímetros de comprimento. Uma onda de 20.000 ciclos e 1,5 centímetros. Há muitos diafragmas desse tamanho e poucos que sejam maiores do que isso. O resultado é uma resposta irregular à alta frequência. Por exemplo, este microfone tem um diafragma bem grande e este um diafragma pequeno. Comparemos as respostas a sinais de alta frequência. Como você ouviu, o diafragma menor responde melhor à alta frequência. Por outro lado, um diafragma pequeno não é bom para baixa frequência. Como o diafragma responde à mudança de pressão, num dado instante haverá pouco movimento quando as ondas de baixa frequência passam pela cápsula. Um diâmetro maior responde melhor às ondas de grande comprimento produzidas pela baixa frequência. Um diafragma pequeno é mais vivo e brilhante para gravar sons de alta frequência. Um diafragma maior é melhor para sons de baixa frequência. Outro ponto-chave para funcionamento do diafragma é a sua massa. Diafragmas pesados ou com bobinas pesadas atadas a ele respondem devagar às mudanças rápidas de pressão. Pelas leis da física, mais massa significa mais tempo para entrar em movimento. E a inércia contribui para dificultar a mudança de direção. Este microfone é leve e de alta eficiência. Responde com vigor e rapidez a batidas rápidas. Este alto-falante também pode ser usado como microfone, mas sua massa é grande. Tem baixa resposta a ondas de alta frequência ou transientes. O transiente é o pico inicial de um dado som de ataque de efeito sonoro forte, como a batida da baqueta numa caixa. Se um microfone não tem boa resposta de transiente, o som produzido perderá em ataque e percussão. Vejamos isso. Quanto mais leve e eficiente o microfone, melhor é a resposta do transiente. Microfones com má resposta de sinal perderão em clareza, não importa o ganho que você tenha de agudo. Vamos rever como as características do diafragma afetam a sensibilidade do microfone. O diâmetro do diafragma afeta a resposta de frequência. Diâmetros pequenos são mais sensíveis à alta frequência e diâmetros grandes respondem melhor à baixa frequência. A massa ou o peso do diafragma afetam a velocidade de resposta do microfone a um som. Quanto mais leve o diafragma, mais rápida a sua resposta.
tipos de microfones. Uma vez que o som acústico empurra ou puxa o diafragma, esse movimento precisa ser convertido em corrente elétrica. Muitos microfones usam um dos dois princípios de transdução. O primeiro grupo usa ímãs e gera um sinal pela vibração do condutor no campo magnético. São os de bobina móvel, de fita e de fase controlada. Microfones dinâmicos ou de bobina móvel são projetados do mesmo modo dos alto-falantes. Os microfones dinâmicos têm uma bobina unifilar conectada atrás do diafragma. A bobina fica no meio de um ímã de canal circular. Quando o diafragma se move para trás, a bobina altera as forças do campo magnético e a corrente é gerada na bobina. Quando o diafragma se move para a frente, o fluxo magnético se interrompe na direção oposta e a corrente gerada na bobina é revertida. A voltagem oscilante influencia eletricamente o som. A mudança de direção reflete a frequência ou pitch. O movimento do diafragma, num dado instante, reflete a intensidade do som e determina a voltagem máxima naquele instante. Em geral, os microfones de bobina móvel são os de maior massa, mas cada modelo é bom em uma coisa. Os fatores variáveis são o material do diafragma, sua espessura, o que faz para se mover, o formato e o tamanho da bobina e assim por diante. Os microfones de fita também seguem princípios magnéticos. Entretanto, nesse caso, o próprio diafragma é o condutor elétrico que quebra as linhas de força no campo magnético. Os clássicos RCA 44 e 77 usavam um núcleo de fita magnética. A fita é presa embaixo e está posicionada entre dois ímãs de polaridades opostas. Com a vibração no campo magnético, gera-se uma corrente no diafragma da fita. Microfones de fita têm menos massa do que os de bobina, por isso são mais eficientes e respondem às ondas sonoras mais rapidamente. Também respondem bem às ondas de alta frequência dependendo do comprimento da fita, mas são tradicionalmente mais frágeis. Se o microfone receber ondas de alta velocidade e pressão, a fita longa e fina poderá arrebentar. Por isso, o RCA 44 e o RCA 77 não são bons para gravar um bumbo. Contudo, recentemente, alguns fabricantes desenvolveram uma nova tecnologia para torná-los sensivelmente mais duráveis, como esse Bayer M130, que pode ser usado em baterias. Microfones de fase controlada também usam princípios magnéticos. Eles duram como os de bobina móvel e são eficientes como os de fita. Tem uma bobina espiralada encaixada diretamente na superfície circular do diafragma. O diafragma circular fica preso entre dois discos de ímãs que são perfurados, permitindo a passagem do som entre eles. Como o diafragma está suspenso entre dois ímãs cujas polaridades são opostas, a saída se dá como no microfone de fita. Mas como se distribui através de uma área circular, é tão durável quanto o microfone de bobina móvel. A resposta é excepcionalmente eficiente e muito sensível à saída e à resposta de sinal. A níveis de saída muito baixos, apresenta menos distorção que os de bobina móvel ou fita e menos que muitos microfones de condensadores. O segundo tipo de microfone, o de condensador, usa capacitores ao invés de princípios magnéticos. Um capacitor é um reservatório de elétrons. Consiste de duas placas metálicas finas com um isolante ou dielétrico entre elas. Se a relação entre as várias placas é fixa, a quantidade de carga também é fixa. Num microfone de condensador, a placa de trás é fixa, mas a da frente é um diafragma móvel com uma superfície de metal, normalmente prata. Com a vibração em resposta às ondas sonoras, a variação da distância entre as placas altera a capacitância do capacitor. Circuitos eletrônicos detectam essa mudança e a amplificam para um nível de uso. Os microfones de condensador encontram-se em tamanhos, preços e qualidades variadas. São usados mais em estúdios, enquanto os microfones dinâmicos são usados em PA.
Entretanto, nos últimos anos, tem-se fabricado microfones de condensador no mundo todo. Em geral, microfones de condensador são mais eficientes devido à sua massa pequena. Microfones de fita e de fase controlada são ineficientes e os microfones dinâmicos de massa maior são os menos eficientes de todos, embora haja alguns microfones dinâmicos muito bons em resposta de transientes. Mais uma coisa sobre microfones de condensadores. Diferentes dos magnéticos, eles precisam de uma fonte de energia e têm um pré-amplificador interno. Mesmo que a cápsula tenha uma carga permanente, o microfone precisa de uma bateria interna ou de uma fonte externa chamada bateria fantasma para alimentar o microfone e o pré-amplificador. A bateria fantasma fornece corrente contínua, normalmente de 48 volts, da fonte de energia para o microfone. Ela usa os mesmos fios por onde passa o som de volta ao console. A corrente alternada vai em uma direção e a contínua na outra ao mesmo tempo pelos mesmos fios. As baterias só são usadas nos microfones de condensador. Caso sejam usadas em microfones magnéticos, podem mudar permanentemente as características sonoras. Vimos 4 tipos básicos de microfones. Todos os 4 usam um diafragma sensível à pressão para causar uma voltagem flutuante. No microfone dinâmico, pesado, porém durável, a bobina vibra em um campo magnético, criando uma voltagem flutuante na bobina. No microfone de fita, leve, porém delicado, uma fita de metal vibra em um campo magnético, criando uma voltagem flutuante na fita. Os microfones de fase controlada combinam essas duas versões com uma bobina espiralada fixa na superfície do diafragma. No microfone de condensador, o movimento do diafragma causa flutuação na capacitância do capacitor. São os microfones mais eficientes, mas eles precisam de uma fonte de energia e de um amplificador interno. Modelos de captadores. Os modelos de captadores sonoros ou polares descrevem as características direcionais do microfone. Mais do que tudo, é a caixa do microfone que determina sua direcionabilidade. Uma determinada cápsula pode ter várias características direcionais. Muitos microfones têm só um tipo de captador, mas alguns são seletivos ou intercambiáveis. Há 3 modelos básicos: omnidirecional, bidirecional e cardioide. Se você construir uma caixa em volta do diafragma, a parte de trás não ficará exposta ao ambiente e a frente do microfone responderá igualmente a ondas sonoras vindas de todas as direções. Esse modelo é omnidirecional ou esférico. Não importa de onde vier o som, o microfone responderá a mudanças de pressão em sua superfície frontal. As you can hear, the response of this ATM-10 Omni microphone remains fairly constant as it rotates in relation to my voice. Sometimes there's a little bit of a high-frequency dip at the back of an Omni because the microphone's body is somewhat blocking the very short high-frequency wavelengths. However, by and large, an Omni microphone has a spherical pickup pattern. Quando os dois lados do diafragma ficam expostos, o som que chega pela frente ou por trás é captado normalmente. Mas o som que chega pelos dois lados cria uma pressão igual, porém oposta, no diafragma, resultando um movimento nulo sem saída de som. Eis a descrição de um modelo bidirecional. When I speak into the front of this bidirectional microphone, you can hear a full response. Now listen to what happens as it rotates. As I face the side of the mic, my voice strikes the diaphragm with equal intensity at both sides, so my voice cancels out. But the response to the back side of the mic is just as strong as the response to the front. Ribbon microphones are particularly suited for bidirectional operation, while moving coil mics have seldom been. O terceiro tipo chama-se cardioide. São microfones direcionais, de captação variável, que captam o som frontal e rejeitam o som de trás. Isso se deve à existência de aberturas comuns em todos os microfones cardioides.
Essas aberturas ficam atrás da cápsula que, em alguns modelos, ficam ao longo de todo o corpo do microfone. Essas aberturas acústicas têm o objetivo de permitir que o som atinja a parte de trás do diafragma. A pressão vinda por trás entra por essas aberturas e também pela parte da frente do microfone. O sinal se atrasa em meio comprimento de onda. Ao atingir o diafragma, o som que vem da abertura tem pressão igual, porém oposta ao som vindo da frente. Há pouco movimento ou saída. Listen to what happens as this cardioid mic is rotated. Notice that as my voice moves behind the mic, it starts to lose clarity and brilliance, and sounds off mic. As it continues around, the clarity returns. The basic cardioid pickup pattern is heart-shaped. Há 3 modelos com direcionabilidade variável: o Super, o Hyper e o Shotgun. Quando se usam os microfones de abertura com aproximação, experimenta-se essa proximidade. A aproximação é quando sons de baixa frequência ficam mais graves no microfone. Oh, meu amor me deixou. As aberturas reforçam essas ondas de baixa frequência quando se fala perto do microfone. Em PA, as ondas de baixa frequência ficam mais agudas quando você engole o microfone. A aproximação pode ser uma boa coisa se você souber usar. Muitos engenheiros, inclusive eu, gostam de usar a aproximação para gravar sons de bateria. Colocando-se o microfone logo acima da bateria, tem-se mais força e sons mais graves. Se você colocar um microfone contra um amplificador, acontecerá a mesma coisa. Muitos microfones de estúdio têm aberturas bem alongadas em seu corpo. Se o microfone não for posicionado corretamente, o suporte bloqueia as aberturas e a performance sai prejudicada. Pessoas desavisadas tapam as aberturas com adesivos ou seguram o microfone tapando as aberturas com suas mãos. Em ambos os casos, o desempenho muda. Certifique-se de não tapar as aberturas e, se for usar microfones de mão, use um que não tenha aberturas ao longo do corpo. Ao olhar as especificações de um cardioide, veja mais do que a resposta às ondas de baixa frequência. Verifique na área de rotação do eixo a resposta às ondas sonoras em relação às polaridades do microfone. O que é um captador na área de rotação do eixo? O barulho deste alto-falante está indo para um cardioide. No analisador de espectro, ao girar o eixo, os picos caem, mas o microfone continua pegando ondas de baixa frequência. Muitos cardioides são direcionáveis para alta frequência e pouco direcionáveis para baixa frequência. Então você está sujeito a pegar barulhos de baixa frequência de todos os lugares. Por isso, prefiro os bidirecionais para fazer vocais. Mesmo quando tenho apenas um cantor de um lado do microfone, a ambiência de algum vazamento sonoro será integral e não apenas uma série de ruídos. Os dois lados funcionam e a cápsula, longe do cantor, pega sons externos, que é um pouco o que eu faço. Assim, o som que consigo tem pouca interferência de graves. Vimos 3 modelos básicos de captadores, todos determinados pela forma de caixa do microfone. O omnidirecional responde a sons de todas as direções. O bidirecional responde a sons vindos pela frente e por trás. Os sons que entram pelos lados são cancelados. Com os cardioides, há uma grande variedade de captação. Mantenha as aberturas desobstruídas e cuidado com a aproximação e a interferência de graves. Eu ia esquecendo. O quarto tipo é o que você usa, depois de tudo, para conhecer alguém que ficou na gravação. Mas essa é uma outra história. A relação de fases.
Há mais dois fatores adicionais a considerar, muito importantes quando temos que usar mais de um microfone. São eles polaridade e filtragem Comb. Ambos envolvem um fenômeno chamado de cancelamento de fase. Na prática, polaridade se relaciona à transmissão de carga. Normalmente, um evento acústico positivo gera um pulso elétrico positivo. Tirando os fios que saem da cápsula e revertendo-os no conector, um evento positivo criará um pulso elétrico negativo. A cápsula está defasada em 180 graus e sua polaridade foi revertida em relação ao evento acústico. É essencial que a polaridade dos microfones seja a mesma. Se algum deles for revertido em relação aos outros, soará diferente, porque o alto-falante vai se distanciar de você quando o som da bateria estiver indo em sua direção. Se dois microfones estão na mesma fonte sonora e estiverem defasados, quando a saída for combinada em mono, haverá cancelamento de fase. O melhor meio de saber se eles têm a mesma polaridade é verificar se todos os cabos do seu equipamento estão conectados corretamente. Para isso, ligue um cardioide ou um Omni e ponha-o em frente a uma bateria. Ao tocar a bateria, observe se o alto-falante mexe para dentro ou para fora. Se a fase estiver correta, mexerá para fora. Faça desse microfone o padrão de comparação em relação aos outros. Sente-se à mesa, emudeça as caixas e ponha os fones. Coloque o microfone comum na entrada e aumente a saída para, quando falar nele, ouvir bem dentro da sua orelha. Alô? Alô, testando? Aqui vamos nós. Aí emudeça esse microfone sem mexer nos níveis. Em outro canal, conecte e ajuste outro microfone para que soe idêntico ao nível do primeiro. Testando, testando. Certo, agora. Ligue os dois e fale neles um ao lado do outro. Os dois soam com eco e com filtragem Comb, então sabemos que estão defasados. Se os fios estão corretamente ligados, talvez sua polaridade possa ter sido invertida. Vamos comparar um outro microfone com o padrão. Eis o microfone C. Agora ligamos o microfone padrão. Neste caso, quando ambos estão ligados, o som fica mais alto. Todos estão na mesma fase. Se 3 ou 4 estiverem errados, o seu padrão pode estar errado. Você deve então checar os cabos dos microfones com o teste da bateria. Pode ser que um cabo de entrada ou de saída esteja ligado errado. Para checar os cabos, use um voltímetro e veja se o pino 1 está ligado em 1, o 2 está em 2, o 3 em 3. Para trocar a polaridade, abra o conector, retire os pinos 2 e 3, reverta-os e coloque de volta. Os microfones devem ter a mesma polaridade para que, colocados no mesmo instrumento, a saída em mono ou a compatibilidade em estéreo não sofra cancelamento de fase. Os Omni e os cardioides têm polaridade específica. Seria ideal que um evento acústico positivo gerasse evento elétrico positivo. Acontece que há um tipo de microfone que funciona diferente desses. Em um microfone bidirecional, não há polaridade definida. Um evento acústico positivo em um lado da cápsula vai gerar um evento elétrico positivo, mas o mesmo evento acústico no outro lado da cápsula empurrará o diafragma para o lado oposto, gerando um pulso elétrico negativo. Um lado tem um lóbulo positivo, enquanto o lado oposto é negativo. Normalmente, o lado em que está o logotipo é o lado positivo. Mas eu sempre testo. Right now, you're hearing the combined outputs of these two bidirectional microphones. Both of them have their positive lobes facing in the same direction. Now I'm going to turn one of them around so that its positive lobe is facing me.
Now, if you notice, my voice sounds fairly canceled out. That's because both of the diaphragms are moving in the same direction, but a positive pulse is being created by one of the diaphragms, and an equal but opposite negative pulse is being created by the other. The result is almost no output when the signals are combined. Now, having said all this, there are times when you want to reverse the polarity of a mic because of the way that you're picking up a certain sound. Por exemplo, eu não gosto de pôr os microfones sob as caixas. Algumas pessoas põem um embaixo e outro em cima da caixa. A superfície da caixa desce e o microfone acima da caixa move-se para fora. Mas o microfone de baixo move-se para dentro. Apesar desses microfones estarem na mesma bateria, vão parecer fora de fase se combinados. O mesmo evento acústico gera sinais iguais, mas opostos. Neste caso, você pode obter um som melhor se reverter a polaridade do microfone de baixo. Muitas mesas têm botões para isso. Se a sua mesa não tem, faça um cabo curto ou uma caixa para reverter os cabos 2 e 3 em uma terminação. Faça uma marca nos cabos para não se enganar e usá-los acidentalmente. Às vezes, ao se gravar a mesma parte em overdub, criam-se diferentes texturas com a inversão de polaridade do microfone. O resultado pode ser mais rico, por ser um pouco diferente do original. Vimos que o cancelamento pode ser causado pela combinação de sinais de polaridade oposta. Também pode ocorrer cancelamento pela combinação de sinais diretos e sinais refletidos do ambiente. Isso pode acontecer porque os sinais diretos estão se combinando com sinais refletidos ou porque dois microfones estão em distâncias diferentes de uma fonte de som comum. Comprimento de onda é a distância de um ciclo completo de uma dada frequência. Por exemplo, um sinal de 1000 ciclos tem comprimento de onda de cerca de 30 centímetros no espaço real. Se as distâncias entre um som direto e um som refletido são iguais às do comprimento de onda desse som, os dois sinais vão se somar e se subtrair de acordo com a relação entre as fases dessas frequências. Nesse caso, o som refletido chega a meio ciclo após o som direto e o cancela com uma pressão igual e oposta. Assim sendo, capta-se um som direto da caixa acústica e um som refletido pela parede. A certas distâncias, esses dois sinais se cancelam automaticamente. O cancelamento é maior se o som refletido é defasado em meio comprimento de onda. Aqui, dois microfones captam um sinal de 1000 ciclos e pode-se ver o sinal combinado no osciloscópio. Uma onda de 1000 ciclos tem comprimento de onda de 30 centímetros. O maior cancelamento é se um deles está a 60 centímetros da fonte. Cancelamentos menores ocorrem com defasagens múltiplas ou comprimento de onda. Cada cancelamento provoca uma queda na resposta. Isto chama-se filtragem Kombi, porque os vales estreitos formam uma crista em uma curva de respostas achatadas. Nem todos os reflexos são ruins. Reflexos médios em sons altos de 10 a 45 milésimos de segundo costumam melhorar o som. Mas se o microfone estiver mal localizado, pegando defasagens muito curtas, de 0,1 a 10 milésimos de segundo, o som aparecerá com eco. Com pouca defasagem, o cancelamento começa antes. O movimento do microfone, a fonte sonora e variáveis acústicas alterarão as frequências envolvidas. Aqui pusemos o microfone e o violão mais longe da parede.
Se você usar 2 ou mais microfones para a mesma fonte de som, ou se eles estiverem perto de superfícies refletoras, ocorrerá a filtragem Combi. É inevitável e acontece todo o tempo. Isso pode melhorar ou destruir o som, segundo variáveis específicas como distância, tipo de microfone, padrões, instrumentos, variáveis acústicas e também reflexos. Se a fonte sonora se mexer, como quando esse prato é tocado, a distância entre o prato e o microfone muda. Isso faz a frequência de cancelamento variar, provocando uma filtragem Combi acústica. Os microfones superiores da bateria vão apresentar esse problema. Você pode melhorar o som apenas movendo os microfones. Com uma superfície refletora grande perto dos microfones, o problema é mais aparente e grave. Se você estiver gravando a bateria em uma cabine de vidro, a filtragem Combi será mais difícil e pior do que quando você grava num lugar aberto. Eu sempre coloco a bateria no meio do estúdio e a guitarra na cabine da bateria. Geralmente quem projeta cabines não sabe tocar bateria. O cancelamento é mais facilmente detectado em mono do que em estéreo. É uma surpresa desagradável, na hora em que se vai mixar, descobrir vibrações nos pratos e que a mixagem não é compatível em mono. Uma vez gravado, não tem jeito. Portanto, o melhor é verificar antes. Para checar a filtragem Combi antes, você deve ajustar os níveis e ter equilíbrio estéreo na bateria, por exemplo. Pegue os microfones altos e os outros da bateria e coloque-os nos alto-falantes. Você ouvirá tudo em mono. Aí peça ao baterista para bater em tudo. Se você ouvir filtragem Combi em algum dos microfones que estão sendo usados, afaste uns 2 ou 3 centímetros e tente de novo. Com 2 microfones em um piano, você pode não ouvir a defasagem, mas devido ao cancelamento, você terá eco na baixa frequência. Ocasionalmente, num instrumento, um par de microfones pode soar melhor se eles estiverem eletricamente defasados. Basta ver como se combinam em mono. Uma vez que você decidiu qual é a melhor relação entre as polaridades, reposicione o par estéreo à esquerda e direita para a mixagem. Você vai ver como é impressionante a mudança de som quando você inverte a polaridade de um dos microfones do par estéreo. Uma solução para o problema da defasagem é o microfone de zona de pressão ou PZM. Os PZM são projetados para eliminar a filtragem Combi quando os microfones captam sons diretos e refletidos. Os PZM podem ficar contra uma barreira, como uma parede. Quanto maior a parede em que eles estão, melhores os graves. Mas além de 2 metros quadrados, não importa tanto. You're now hearing my voice through a conventional microphone about 1.5 feet away from this wall. The direct sound in my voice is combined with the bounce off the barrier. And at certain distances, you can hear the comb filtering. Also, my voice loses distinctness because of the reflections as I rock back and forth. Now you're hearing my voice through the PZM. By eliminating early reflections from the wall, the PZM eliminates comb filtering caused by the differences in sound path distance. PZMs are used when you want to pick up the total room. They're quite non-directional, and they don't work for just picking up one isolated instrument. Everything in the room is going to come through, so if it's a bad-sounding room, the PZM won't work so well. PZMs are very popular anytime you're doing acoustic recording in a very good space. Some people like to put PZMs on the inside of a piano lid
so they can use the lid as the barrier. But PZMs are terrible for PA because their omni patterns make them very prone to feedback. Vimos como os sinais podem se cancelar estando defasados. Os sinais de dois microfones de polaridade oposta se cancelam. Portanto, deve-se checar se a polaridade está certa e se é a mesma. O cancelamento também pode ocorrer entre sons diretos combinados com sons refletidos, ou porque o som choca-se contra uma superfície refletora, ou porque dois microfones estão a distâncias diferentes da mesma fonte. Minimiza-se a filtragem Kombi, tirando superfícies refletoras, ou mudando a relação entre fonte, microfones e paredes, ou usando um microfone de zona de pressão. Microfones em estéreo. O objetivo de gravar em estéreo é captar sons de dois pontos no espaço, como o nosso ouvido faz. Isso é obtido gravando-se o som de duas perspectivas diferentes, usando-se dois microfones iguais, ligeiramente separados. Uma maneira é captar o som estéreo com dois microfones bem perto um do outro, formando um ângulo. A cápsula recebe o som num ângulo entre 90 e 140 graus. É a gravação XY. O estéreo vem da pequena diferença de intensidade e fase entre os dois microfones. Gravações eruditas geralmente são feitas assim. A vantagem é que com duas cápsulas tão próximas, quase não há cancelamento devido à defasagem de tempo causada pela distância entre os dois microfones. Essas gravações parecem reais em fones, uma vez que a distância entre ouvidos e a distância entre microfones é quase a mesma. Com caixas separadas, entretanto, a distância entre os microfones não é suficiente para o playback ter um bom efeito estéreo. Pode-se usar dois microfones bidirecionais, um sobre o outro. Assim, os dois lóbulos positivos ficam a 45 graus da fonte de som e os lóbulos negativos ficam virados para a parede, captando o som refletido. Essa técnica dá uma boa gravação estéreo e muitos gostam desse posicionamento. Esse tipo de gravação chama-se estereossônica. Em música popular, as pessoas gostam de som maior. Em rock, os microfones são colocados separadamente, dependendo do instrumento a ser gravado e de como se quer a separação do som estéreo. Para a bateria, os microfones superiores ficam a 1 metro um do outro. Esse tipo de separação chama-se gravação AB e dá um som expansivo em alto-falantes hi-fi encontrados em muitos carros e salas. Por outro lado, em fones, o som parece que está dentro da cabeça. Os fones parecem dizer aos ouvidos e cérebro que sua cabeça tem 1 metro de largura. Outro modo de captar o estéreo é a gravação MS ou técnica lateral. Há microfones específicos para a gravação master, como esse Fostex M22, mas outros tipos de padrões seletivos e cabeças giratórias podem ser usados. A técnica lateral usa um microfone cardioide de frente e um microfone bidirecional em ângulo reto com a fonte sonora. Ondas da mesma fase do microfone bidirecional combinam-se com sinais do microfone cardioide, criando-se um canal estéreo. Da mesma forma, ondas defasadas do bidirecional combinam-se com o cardioide, criando o outro canal estéreo. A quantidade de som lateral captado controlará a imagem estéreo. Se você usar muita informação lateral, os sinais se misturam, cancelando os sinais direito e esquerdo, tornando-os mono. Usa-se essa técnica para a gravação de música erudita e TV estéreo. Mas ela não dá a separação exagerada que muitos gostam nas gravações de música pop. Entretanto, essa técnica dá um som excelente e natural para o jazz, coral e igrejas. Muitas pessoas usam-na nos microfones superiores da bateria. O resultado com essa técnica é melhor que aquele obtido em gravações XY, e se feita corretamente é compatível em mono. Por isso usam para TV. É a melhor para ser ouvida em fones.
O melhor modo de gravar para ser ouvido em fones é usar uma cabeça de boneco, ou pedir os fones a ele e colocá-los nos seus ouvidos. Ou usar microfones estéreo, como este fabricado pela Sennheiser. Quando ouvir bem alguma coisa gravada deste modo, com certeza você chegou lá. Vimos 4 maneiras básicas para gravação em estéreo. XY para um efeito sonoro realista. A estereossônica, com 2 bidirecionais. A técnica AB, para uma separação sonora dramática. E a técnica lateral, combinando um bidirecional com um cardioide. A técnica escolhida depende do tipo de música a ser gravada e, claro, do seu gosto pessoal. Escolhendo microfones e acessórios. Como vimos, há uma série de fatores a considerar na escolha dos microfones para estúdio. Como eles respondem a agudos, graves e transientes, se são delicados ou duráveis, se precisam de fonte. A resposta a essas questões dependerá do uso que cada microfone terá. As especificações ajudam, mas o ouvido é o melhor teste. Se você é cantor, por exemplo, o melhor modo de escolher é pôr uma música conhecida no aparelho de som e gravar apenas a sua voz na pista. Teste vários microfones até achar um de que goste mais. Não se pode dizer nada de um microfone até que se grave com ele e se escute o resultado. Não é como um microfone PA, onde você escuta o som que sai. É claro que um bom microfone vocal não serve para tudo, mas provavelmente será bom para muitos trabalhos acústicos como piano, violão, violinos. Há alguns microfones que não são bons para vocal, mas são ótimos para bateria. When looking for a microphone, remember that many microphones physically look the same, but actually sound quite dissimilar. For instance, this microphone is much richer and fuller, as opposed to this microphone, which is a more bright and a little bit thinner, more tinny sounding. That's because there's differences in electronics. The acoustic design of the capsules are different. There's differences in the nature of the housing. Now, if you need a lot of mics for live performance, there are many that can be used for both performing and recording. Mas, em geral, os microfones de gravação são mais brilhantes e não são tão bons ao vivo. Estão sujeitos a feedback, são sensíveis a vozes próximas e dão problemas com as letras S, T e P. Talvez seja preciso que você compre um bom par de microfones para suas primeiras gravações e adicione um microfone avulso aqui e ali. Se você não está gravando bateria ao vivo, não precisará mais do que 2 ou 3 na maioria das vezes. Se estiver, precisará de um par brilhante para captação superior, outro para os pratos, outro para o vocal e mais 4 ou 5 para as caixas. Os microfones superiores da bateria também servem para violão, piano e percussão. Com a prática, faça sua lista de microfones e também seus usos específicos para você ter a melhor opção para o som que você deseja. Agora que escolheu os microfones, vamos falar sobre os acessórios. O primeiro é o pad ou atenuador. Muitos microfones são projetados para gerar baixo nível de distorção e com mais efeito dinâmico que muitos pré-amplificadores de microfones. Às vezes, um microfone gera tantos sinais que a regulagem do pré-amplificador não basta e os sinais do microfone continuam a sobrecarregar o pré-amplificador. A solução é um atenuador. Um atenuador causa perda de sinal, diminuindo a saída do sinal antes de ir para o ganho do pré-amplificador. Usá-lo ou não depende do que se está gravando, do ganho do pré-amplificador e do nível de saída do microfone. Para violinos ou sopros, talvez você não necessite dele, mas para bateria, trompete, vai precisar. Muitas mesas têm um atenuador interno. Se a sua não tiver, tem alguns destes tubos, em forma de charuto, com conectores de microfone nas 2 terminações. Conecte-o entre os cabos do microfone e a entrada da mesa. Há alguns com interruptores. Este, por exemplo, conecta entre 5, 10 e até 50 decibéis.
Microfones de condensador também têm atenuação entre a cápsula e o pré-amplificador para evitar sobrecarga no amplificador interno. Se gosta de microfones, você deve tratá-los com cuidado. O suporte mantém o microfone em posição. Nunca use suportes baratos. Você precisa de um suporte com boa estabilidade. Balance-o sempre um pouco e escute o barulho. Sabe, muitos suportes são sensíveis a vibrações mecânicas provocadas pelo bater dos pés, do baixo ou da bateria. De modo que temos que ajustá-los a toda hora para evitar saltos, pulos e tremidas, para não haver barulhos. Senão, ao gravar uma bateria, por exemplo, todos os barulhos ao redor do microfone serão captados pelo microfone. Olhe, muitos microfones têm um dispositivo interno para minimizar barulhos de manipulação e vibrações do suporte. Também pode-se usar um absorvente externo de choques. O melhor é este, como teia de aranha, com 2 anéis de elástico e o microfone preso no meio das 2 teias. Os absorventes de choque disponíveis evitam barulhos de baixa frequência ou vibrações, como o bater de pés, por exemplo. O melhor modo de isolar o microfone e o suporte é pôr um bloco de espuma maciça de uns 50 centímetros quadrados e 30 centímetros de altura, mais ou menos. Coloque sobre o chão com o suporte no meio. Assim haverá 30 centímetros entre ele e as vibrações do solo. Apoie bem a base para não cair. Isso pode servir de isolante entre 2 instrumentos e, segundo alguns músicos, é um ótimo travesseiro se não der tempo de voltar para casa. Quanto mais silencioso for o som gravado, mais difícil será isolar os microfones. Algumas pessoas o prendem no teto para evitar vibrações. E se o teto mexer, a vibração sem dúvida será gravada. Outra coisa. Muitas vezes, a resposta transiente pode ser captada pela tela de um microfone para PA. Se você for comprar um microfone para PA e para gravação, escolha um que tenha tela removível. Como esta. Tire para gravações e deixe-a para gravar em PA. Os fabricantes dizem que a tela não afeta o som, mas eu jamais acreditei nisso. Ao gravar, você não deve se preocupar com P's e T's, pois você estará trabalhando longe do microfone. Quando se fica longe, não se tem esse problema. Às vezes, se você colocar o microfone longe do acesso direto do som, ajuda a diminuir a percussão dos S's e T's. Por exemplo, se eu posicionar o microfone para falar ou cantar acima dele, consigo eliminar todos esses problemas. Às vezes, o som do microfone parece ter um chiado, porque o som perto do microfone é muito percussivo, como chocalho ou maracas, que têm transientes de alta pressão, que ao movê-los para frente e para trás, modifica o som que os atinge. Afaste o microfone ou o instrumento um pouco. Quando precisar de uma tela, as melhores são de meia feminina esticada no aro de uns 10 centímetros, mais ou menos. O aro deve ser colocado a uns 8 centímetros em frente do microfone. É um velho truque que muitos engenheiros usam há anos. Hoje em dia, compra-se pronto. Ajuda a manter a clareza dos agudos e também bloqueia a vibração dos sons dos S's, P's e T's. A escolha correta dos microfones e dos acessórios é pessoal. É importante testar os microfones e escolher os mais adequados para o tipo de gravação que você pretende fazer. Os acessórios devem ajudar você a obter o melhor som do seu microfone. Usando microfones. É a entrevista para a revista Rolling Stones? É isso aí. Ok. Acreditem ou não, estamos prontos para usar microfones.
escolhendo-os de acordo com cada trabalho específico e determinando sua posição em relação à fonte sonora. Até agora, minha exposição foi bastante objetiva, mas agora entraremos em uma área bem mais subjetiva. Há exceções e coisas que só funcionam para você e mais ninguém. A melhor atitude é ser flexível e estar aberto a mudanças. Microfones são como pincéis, usados para captar as cores do som e pô-las numa tela. Ou melhor, são as janelas por onde observamos o som. A essência de cada instrumento que tentamos destacar está em lugares diferentes. Selecione o microfone que capte o melhor de cada fonte. É como usar pincéis diferentes para suavizar as cores de uma pintura. A posição dependerá da voz ou instrumento que for gravar e do som que quiser obter. Quanto mais perto da fonte, mais específico será o som. Quanto mais longe, mais aberto e natural será o som, captando os harmônicos, a textura proveniente das fontes e o ambiente. Até o efeito estéreo do campo acústico perde-se se o microfone estiver muito perto da fonte. Até mesmo alguns sons se projetam. Por outro lado, se você colocar o microfone muito longe, o som perde fidelidade, clareza e definição. Veja como usar o microfone com instrumentos específicos como bateria, violão, piano, conjuntos instrumentais e vocais. Comecemos com a bateria. Há 1000 maneiras de você gravar sons percussivos, mas a maioria das pessoas usa uma das 3 técnicas seguintes. Para a bateria, o mais simples é usar um microfone superior, um microfone para destacar o bumbo e um para a caixa. O microfone superior deve ser de condensador, de diafragma pequeno ou outro tipo que seja brilhante e eficiente. Na caixa, um dinâmico com diafragma pequeno. Para o bumbo, um microfone dinâmico com diafragma gigante. Um microfone dinâmico como o Shure SM58 tem um diafragma de massa grande, mas que não é muito eficiente. É que o Shure não capta agudos muito bem e retarda sinais percussivos transientes. Isso pode ser uma vantagem se você quiser um pouco de compressão acústica na bateria. Se você usar um SM58 no tom-tom ou no bumbo, você comprimirá o ataque da baqueta, dando relevo à sustentação e corpo à bateria. Se os pratos forem importantes, você deve usar um microfone adicional brilhante para o som de ataque. Outro modo de tirar um bom som da bateria é pôr um microfone no bumbo, outro na caixa, um microfone adicional nos pratos e 2 superiores. Os 2 primeiros microfones no centro e os superiores à direita e à esquerda. Os do prato para fora, na direção do superior. Em multipista, em geral, as pessoas gravam ao contrário do que acontece nas baterias eletrônicas, com um microfone em cada tom-tom, um no bumbo, um na caixa, um nos timbales e 2 superiores. Se a bateria tem muitos tom-tons, eu uso um bidirecional colocado entre cada par dos tom-tons. Certifique-se de que as polaridades estão na mesma direção. Se a bateria estiver espalhada, o baterista pode sem querer atingir os microfones que estejam ao alcance das baquetas. Nesse caso, use a sabedoria, não tenha microfones por perto, nem use seus melhores microfones. O tópico sincronia e disposição da bateria para a gravação é um assunto extenso, que será discutido em outra fita. Por hora, só vou dizer que, para obter um bom som, é importante o baterista se lembrar de que está gravando e não tocando ao vivo. O baterista, quando toca ao vivo, bate com força nas caixas e com mais força nos pratos. Na gravação, o baterista deve tocar mais forte as caixas e tocar os pratos de leve, ou as partes fortes encobrirão as fracas.
Se você puder evitar, não grave em cabines pequenas porque causam defasagem, como já foi visto. Certifique-se de que o chão não vibre. Eu, pessoalmente, gosto do piso de madeira com um tapete entre o bumbo e o prato. Basicamente, uma boa sonoridade começa com uma boa bateria e com um baterista que toque bem. Se soarem como caixas de papelão, dê uma olhada, porque pode ser assim mesmo. Muitos violões têm captador e muitas pessoas usam-no em gravação. Tem um som eletroacústico. Tudo bem se é o que você procura, mas não é um som acústico. Para um bom som acústico, você precisa de um bom violão, cordas novas, alguém que o afine e, é claro, alguém que toque bem. Gosto de colocar o artista em uma superfície de madeira ou algo duro sobre o carpete entre o instrumento e o microfone. Se o artista for tocar sentado, use cadeira sem braços e que não ranja. Evite batidas dos pés e barulhos com joias, pois serão captados. Se você estiver gravando um violão em uma pista, um microfone provavelmente bastará. Use um microfone eficiente com saída para mono. Provavelmente um microfone de condensador ou de fita com saída alta. Você ouvirá a vida do violão, o brilho dos harmônicos. Ponha outro microfone a 80 centímetros do violonista e dirija-o para o violão. Oriente-o até o som ficar exatamente como você deseja. Há quem combine microfones próximos e distantes para criar uma certa interação acústica. Se o violão for o instrumento principal, provavelmente você vai querer gravar em estéreo. Ponha um microfone a 60 centímetros de distância e o outro a uma distância de 30 centímetros o primeiro. Tenha em mente que o foco do som vem de um lugar específico do instrumento, mas é o corpo todo que irradia sons harmônicos e timbre. O instrumento precisa interagir com um ambiente acústico compatível, ou seja, uma boa sala. O microfone na abertura do violão capta ruídos e barulho de dedos. E depois, quem você conhece que escuta violão com o ouvido aí? Para a guitarra elétrica, o microfone fica de 30 a 90 centímetros. Coloque uma superfície refletora no chão entre o amplificador e o microfone. Assim retira os reflexos curtos do chão que abafam o som ambiente. Geralmente eu gosto de usar um bloco grande de espuma, de modo que os microfones fiquem no nível dos alto-falantes, a uns 30 centímetros do chão. E a guitarra fica fisicamente isolada do estúdio. Para um som mais perto, aproxime o microfone. Para um som mais longe, afaste-o. Quanto aos ruídos das cordas nas guitarras elétricas, muitos artistas gostam do som dos dedos escorregando nas cordas. A impressão que se tem é de que a guitarra grita em feedback e que chispas saem dos dedos do guitarrista. Muitas vezes já gravei barulhos de cordas e dedos deslizando. Depois selecionei o que queria.
Muitas vezes, o som da guitarra fica mais vibrante, dando a sensação de antecipação do início do solo. Outra variação é pôr o microfone junto a um alto-falante pequeno e gravar dele. Se você quiser feedback, põe um alto-falante pequeno em um banco do seu lado. O som irá direto para o captador. Assim, você terá uma resposta amplificada e boa sustentação sem derrubar o prédio. Você também poderá gravar do microfone direto e deixar o alto-falante para o feedback. Se você vai gravar um conjunto, ponha um microfone bidirecional entre os dois instrumentos. Ou ponha um cardioide na frente de 3 sopros do mesmo tipo e sonoridade. Geralmente, o melhor modo de gravar metais e cordas é pegar um trecho curto e fazer repetições, ou seja, tocar o mesmo trecho 2 ou 3 vezes em pistas diferentes. Ao invés de tentar gravar em estéreo, põe essas 2 ou 3 pistas mono à esquerda, centro e direita. Gravando a certa distância, o som se abrirá, como na parte de sopros de uma banda de jazz, ao contrário da parte de sopros no rock and roll. Sopros em rock and roll requerem microfones próximos, tão próximos que ficam bem na saída do som. Um microfone perto de cada um e todos juntos em 1 ou 2 pistas. Se vou gravar um solo de sax, flauta ou trompete, afasto o microfone e abro um pouquinho. Gravo os instrumentos solo em estéreo. Normalmente, usa-se um microfone bem brilhante, mas quanto mais grave for o som dos sopros ou das cordas, maior deve ser o diafragma. As gravações dos metais foram feitas à distância, com microfones de fita, os favoritos dos instrumentistas de sopro. Geralmente, uso microfones de diafragma pequeno para trompete, flauta e cordas, e de diafragma maior para trombone, sax baixo, cello e contrabaixo. Quando se mistura diferentes sopros e cordas num conjunto, geralmente é uma boa ideia ajustar o registro dos graves, barítono ou cello, por exemplo, mesmo que você ache que não precisa, porque senão, na mixagem final dos instrumentos de sopro e de corda, os graves acabarão achatados e se perderão na mixagem. Na parte dos instrumentos de sopro, coloque-os em uma fila, com o primeiro trompete de um lado e o segundo trompete, trombones e saxofones no outro lado. Se os saxofonistas também vão tocar flautas, ponha outro conjunto de microfones para as partes de flauta, pois a posição dos microfones para esses 2 tipos de instrumentos é bem diferente. Para o sax, o microfone deve ficar baixo,
E para a flauta, deve ficar em cima, perto dos lábios. Agora, se você for gravar um solo aberto, afaste os microfones. Com violinos, violas, cellos e contrabaixos, usar microfones próximos aos instrumentos raramente dá certo. Além disso, os arcos batem nos microfones. Geralmente, põe-se o microfone para se obter um som cheio. Gravar cordas na mesma sala com outras coisas acontecendo é quase impossível, porque o microfone do violino capta tudo. É preciso muito espaço. Numa sala morta, o som ficará feio e os instrumentistas odiarão. Ao duplicar as cordas, movo os microfones um pouco para cada regravação ou reverto a polaridade relativa dos microfones. Isso proporciona variação suficiente para enriquecer cada parte e diferenciar cada seção. Para som eletrônico em violinos, definitivamente não uso microfones de contato. Microfones de contato em instrumentos acústicos jamais dão certo, principalmente em violinos, e, francamente, violinistas não gostam da ideia de conectar alguma coisa ao seu delicado instrumento. Para contornar esse problema, eu ponho o microfone no instrumento e ligo no amplificador numa sala isolada. Aí eu gravo do amplificador. Uso essa mesma técnica com piano, metais e muitos outros instrumentos. Com o piano de cauda, eu tiro a tampa para gravar rock. Se eu não fizer isso, o som ricocheteia nos microfones. A tampa do piano tem como utilidade projetar o som em salas de concerto, mas para gravar, o som deve sair e desaparecer. Geralmente eu ponho 2 microfones logo acima dos martelos, porque eu quero um som bem percussivo. Os microfones ficam uns 30 centímetros acima dos martelos, separados por uns 60 centímetros, dependendo do tipo do arranjo da música. Se você quiser um som menos percussivo, levante os microfones. Se você quiser mais sustentação, coloque um microfone perto dos martelos agudos e o outro nas cordas do instrumento, a mais ou menos 1/3 ou 1/4 do final da cauda. Para fazer gravações de piano, são precisos microfones brilhantes e eficientes. Microfones de contato não funcionam muito bem em pianos acústicos,
Para obter um som diferente, muitas pessoas obtêm bons resultados com um PZM colocado na parte interna da tampa. Se for um concerto do tipo acústico, abra completamente a tampa do piano. Ponha os microfones atrás. Para decidir qual tipo de gravação vai usar, AB, XY ou técnica lateral, veja a parte anterior desta fita. Eu prefiro usar a técnica AB usando 2 microfones omnidirecionais, um atrás do piano e o outro formando um ângulo de 30 graus com o teclado, de frente para a abertura do piano. Os 2 microfones devem estar a uns 3 metros do piano. Para obter um ótimo som clássico, você precisa de uma sala bem viva e de um ótimo pianista. Vimos que cada instrumento requer um tipo diferente de colocação do microfone, mas há alguns princípios gerais que se aplicam a todas as situações. Escolha microfones adequados à frequência do instrumento. Você deve escolher uma posição longe o suficiente do instrumento para captar a textura do instrumento e a reverberação que ele provoca, mas não deixe o microfone muito longe, senão você vai captar apenas reverberação. Microfones muito perto só servem para isolar a característica sonora do instrumento. Talvez você precise fazer adaptações com madeira, espuma e cobertores para conseguir o som que deseja ouvir. Nada é mais importante que ter um bom instrumento nas mãos e uma pessoa que toque muito bem. Por último, vamos falar sobre gravações vocais. Coloque o microfone a uns 30 centímetros dos cantores. Alguns cantores adoram encostar os lábios neles. Se eles ficam engolindo o microfone, vão se ouvir baixo nos fones. Se eles ficam muito afastados, é porque se ouvem demais nos fones. E se eles ficam se mexendo muito, para acalmá-los só faço um X no chão para marcar o lugar. Para vocais de fundo, geralmente deixo 2 vozes em um microfone bidirecional. Para mais de 2 vozes, é melhor usar um Omni. A ideia é cada um montar seu estilo em um só microfone. Quase todos os grupos profissionais fazem isso. Usar microfones separados e mixá-los não dá o mesmo sabor que gravar em um só. Cada vocalista tem um fone de ouvido para ouvir os outros e melhor a si mesmo. É simples. Vozes fortes para trás, vozes fracas para frente. Um caixote para os baixinhos e um tapete para todos. Faça-os tirar os sapatos e as joias que façam barulho. Finalmente, se você decidir trocar o microfone de um vocalista ou outra coisa, como fones e reverbs, ou a cor do papel de parede, tenha uma boa razão, porque há magia fluindo e nós não queremos interferir. Cantores que cantam há bastante tempo sentem-se mais à vontade com certos tipos de microfones, para que vocês entendam melhor. Eu me lembro de dar um desses microfones mágicos a um cantor há muitos anos atrás. Depois de ouvir o playback, ele disse: Não, esse não sou eu. Ele foi remexer numa caixa de cabos e coisas velhas, sem nenhuma utilidade, e depois de um certo tempo ele voltou com o microfone simplesmente caindo aos pedaços. Ligamos e ele deu o máximo. Era o seu som. O microfone certo é o que dá ao cantor aquele feeling especial, que vem do alto da cabeça até a ponta do dedo do pé. Para fechar o círculo, cada microfone é único. Cada um tem um som próprio e deve ser escolhido corretamente para cada trabalho. É isso. É isso que dá o som interior de cada um.